Eita ferro. Bom dia. Bom dia para quem está por aí, para quem está se achegando, para quem está ao vivo, né? Para quem está ao vivo com o Teatro do Oprimido ao vivo, agora. Deixa eu fechar aqui. Ai, meu Deus, aí eu fecho, fica muito escuro, eu não sei muito como lidar ainda com essa minha janela. Bom dia para todos, todas e todes desse meu espaço, desse nosso espaço do Teatro do Oprimido, né? Obrigada por estarmos juntos, juntas e juntes, com o objetivo de usar o Teatro do Oprimido para uma transformação real, né? Para a gente fazer nossas ações concretas com o TO. Então, isso aqui, e hoje é um dia muito especial, né? Por esse espaço, porque é o dia do CTO, CTO Resiste. Esse espaço aqui é uma ideia, vamos lá, primeiro vamos fazer os nossos mantras diários. Fora Bolsonaro, Marielle presente, Teatro do Oprimido vivo e pulsante na veia de cada um de nós. Esse espaço aqui, um espaço, eu sou Ellen Sarapec, eu sou bióloga, eu sou coringa do Teatro do Oprimido, eu faço parte, né, como colaboradora do Centro de Teatro do Oprimido e também do Gesto, grupo de estudos em Teatro do Oprimido, mais ligado, voltado à academia. E esse espaço aqui é um espaço de partilha, um espaço de troca, é um espaço que eu pensei em criar, né, para quê? Para a gente trocar Teatro do Oprimido, para a gente compartilhar nossas ideias, para que a gente possa se fortalecer nessa quarentena e sair daqui mais ativos, né, para as nossas ações concretas que a gente quer fazer na realidade, certo? Talvez a gente possa fazer alguma ação concreta diante da quarentena e a gente pode, né? Como ajudar o próximo que está mais necessitado do que a gente, né? Como colaborar com as pessoas e os animais que estão mais necessitados. Mas em termos de ação concreta, de uma atitude mais profunda na sociedade, vamos estar aqui para a gente pensar junto, né? A gente conversar sobre as ações que já foram feitas, sobre os experimentos das pessoas e para a gente avançar para o futuro, para daqui por diante. Hoje eu vou controlar o tempo tentar bem ser controladinho, porque a gente tem duas convidadas muito especiais. Eu queria falar rapidamente sobre a semana passada, então até hoje, né? A gente... Ai, peraí. Eu tô sempre falando disso aqui, que são os temas que surgiram de vocês, vou relembrar, então quem quiser... Oi, Claudete já tá ali, ó, tem uma galera boa já, Gilberto, Norma, Olivar... Os temas que a gente está discutindo aqui são temas sugeridos por vocês, tá? A maior parte deles, na verdade, todos eles, né? Até agora foram temas que sugeriram. Teatro Invisível, Teatro Legislativo, a Árvore, Arco-Íris do Desejo, Estética do Oprimido, Teatro do Oprimido na Educação, Teatro e Gênero, Teatro e Identidade, né? Todos os temas sugeridos por vocês. E a gente já trabalhou vários deles. A Árvore... um pouquinho, né, no primeiro dia, o Teatro Legislativo, o Teatro Invisível, um pouco do Teatro Invisível e Teatro do Oprimido na Educação, e que foi na semana passada. Então, rapidamente, eu fiquei de mostrar, e não mostrei na semana passada, aqui é o livro que eu falei que o Teatro do Oprimido é currículo, né, no estado do Rio, para os professores de artes cênicas. Por exemplo, esse livro aqui é um exemplo, né, em que aqui tem, olha, ó, a Claudete, o Flávio Santos, o Flávio da Conceição. Isso aqui é o espaço do CTO. Olha, o livro tem o CTO. Dá pra ver? Tem aqui a cena, eu em cena com Cláudia Simone, Flávio, aqui também.
E aí tem várias coisas, Boal vai falando sobre Boal, fala sobre o trabalho do CTO, fala sobre a multiplicação, é bem bacana. Esse é um dos livros, tá, didáticos que está por aí circulando, para quem não sabe, quem não é professor de artes cênicas, conhecer, porque eu falei sobre isso. Outra coisa que a gente falou na semana passada importante, né, especialmente o Rony falou sobre o trabalho no Agametá. Mostra a capa novamente, Celi está pedindo. Quem tiver outro, gente, eu queria muito, porque eu gosto de divulgar. Eu gosto de ter para divulgar essa capa aqui, tá, Celi? Tem outros. Esse aqui eu recebi. Foi quem me deu esse livro, foi o. Meu Deus, que agora me deu um. Matheus Solano, né? E ele que me passou esse livro aqui, quando ele fazia um trabalho lá, quando ele estava lá no Cariri. E acho que foi ele, tá, gente? Se eu estiver falando errado, me consertem aí. Tem outros, tá? Mas eu não tenho aqui na minha mão, eu só tenho esse. Quem tiver e puder me passar, adoraria ter. E a gente também falou na semana passada sobre a dramaturgia do Teatro Invisível, para quem não esteve aqui com a gente. Infelizmente, eu estou pedindo a minha amiga Norma Sueli, lá de Piauí, que tem maravilhosa na tecnologia, ela está conseguindo gravar as lives. Não todas, mas ela gravou a do Teatro Invisível com a Monique. E a da semana passada, ela gravou só uma parte, porque eu não sei porque quando a live cai, ela só grava um pedaço. E infelizmente ficou no Instagram justamente o último pedaço que o Rony só estava respondendo as questões. São pouquinhos minutos, mas a Norma também gravou e está no YouTube para quem quiser ver. E hoje, então, vamos entrar agora no dia de hoje, já falei demais. Hoje é um dia muito importante para esse Tô ao Vivo, né? Que é sobre o trabalho do Centro de Teatro do Oprimido. E então a gente chamou de CTO Resiste. O CTO existe há 34 anos, ele foi dirigido pelo Boal, ele foi criado por pessoas que passaram por ele, né, e dirigido por Boal até a sua partida, e um espaço de resistência, um espaço de transformação social, um espaço real e feito de pessoas que não aceitam a sociedade do jeito que ela é e querem fazer diferente. Então é um espaço meu, da Claudete e da Maiara, que são as pessoas que vão estar aqui com a gente hoje, que são participantes do CTO, e de vocês. E de todos os praticantes do CTO, na verdade. Então, no dia de hoje, a gente dividiu em 3 partes, tá? Primeiro, a gente vai começar com a Claudete Félix, ela vai falar da primeira fase do CTO, da Fábrica de Teatro Popular, né, da criação, no retorno do Boal ao Brasil e todo aquele início do CTO até a chegada do mandato, até o fim do mandato. Como a gente já falou bastante de teatro legislativo, hoje a gente não vai falar muito do mandato. A Claudete vai então de 86 a 96. Depois eu vou falar de 97 até 2016, que é, na verdade, todo o processo de multiplicação e sistematização dos projetos pequenos aos grandes, até chegar no Teatro do Oprimido na Maré. Em seguida, né, pega a Maiara Carvalho, vai falar já desse período mais atual do CTO, de 2016, 2017 para cá, né, e todos os projetos novos do CTO, todos os pensamentos, né, sobre toda a parte um pouco mais de identidade, de identitária, né, de discussão específica que o CTO vem fazendo. Então, todo esse trabalho novo a Maiara vai falar, e vai falar também da campanha que a gente está organizando, que é muito importante que vocês todos estejam conosco. Tá joia? Vou ler, antes de passar para Claudete, eu vou só ler um trecho que eu acho que tem a ver com o que a gente está aqui hoje. É um textinho pequeno e bobo, assim como eu, da minha dissertação de mestrado. Fala assim: a minha casa na árvore. O teatro oprimido está entranhado em minha carne e corre em meus vasos sanguíneos. Nesses anos de história, em que ele fez parte fulcral em minha vida, fui dando vazão ao sonho infantil e construindo minha casa em sua árvore. De alguma forma, creio que essa construção foi alimento que corre também em seus vasos condutores. Ou seja, o Teatro do Oprimido e o CTO, ele é feito de pessoas, né? É um espaço vivo, por isso que a árvore, o símbolo do TO, é um símbolo vivo, assim como o CTO é um espaço vivo e que precisa das pessoas para estar ali, né? Então, por isso que estamos aqui hoje, juntos, e eu quero convidar para falar sobre a primeira fase do CTO, minha querida companheira de muita estrada com o Teatro do Oprimido, né? De 30 anos, mais de 30 anos, de 34 anos de estrada,
Claudete Félix. Claudete foi coringa da primeira fase do CTO, como eu falei, né, desde o iniciozinho, e trabalhou com a gente nesses mais de 30 anos. Claudete, ei lá! Parecia. Apareceu, Margarida, que bom. Seja muito bem-vinda, Claudete, tá? E é isso aí, esse espaço é nosso, é para trocar, então vou deixar vocês com Claudete Félix, ela se apresenta da melhor forma possível, muito melhor do que eu, né, Claudete? Fala, gostei do cabelo, só para fazer um comentário, gostei do cabelo novo, Eu cortou. peguei a tesoura e piquei, porque eu achei que eu queria mudar alguma coisa. Tá ótimo, é A isso aí, pica é isso aí. deu. Mudar é preciso. Então, Querida, a gente, palavra está contigo. obrigada, Ellen. Obrigadíssimo pelo convite, né? Muito interessante, muito importante esses encontros, né? Essas possibilidades de troca de um nível amplo, né? Buscando os parceiros de longo e de próximo período. Isso é importante, né? E muito bonita a sua fala, né? A sua casa na árvore. Eu acho que é uma boa ideia, essa ideia de cada um de nós tem um espaço nessa árvore, né? Ou pendurado, ou sou uma folha, ou sou a formiguinha que está passeando, né? Ou sou uma fruta, ou eu sou... Mas eu sou o produto da árvore, né? Eu gosto disso, acho bonito. Bacana. Eu fiquei, então, de iniciar, né, falando da trajetória de 1986 do CTO. E aí eu pensei assim, eu já contei tantas vezes a mesma história, da mesma maneira, eu falei assim, gente, nem eu me aguento. Né? Então, se eu não me aguento, vocês também vão ficar assim, de novo. Para variar, para mudar, eu criei um texto, e um texto num ritmo necessário, porque eu contabilizei 9 minutos e 59 segundos do que eu vou falar, para poder garantir um tempo. Adorei a sua organização, Claudete, está Tá bom. maravilhosa. Vamos ao produto que eu fiz então, né? Eu espero que seja claro, mas foi uma vontade de criar um ritmo também. Então, me perdoem a ousadia, mas lerei, né? Então vamos lá. Claudete, enquanto você lê, se você me permitir, eu vou mostrar algumas fotos que tem na Metaxas dessa época, tudo bem? Ok, tudo bem. Então vamos Né? lá. Centro do Teatro do Oprimido, início da trajetória, Claudete Félix. Chacoalhando tempos longínquos da memória, juntando partes que trazem sentido, 1986 foi o começo da nossa história, a fundação do Centro de Teatro do Oprimido. Quando Augusto Boal, aos 15 anos de exílio, enfim o Brasil pôde voltar, pretende pôr em prática um grandioso projeto, a Fábrica de Teatro Popular. A convite do amigo e antropólogo Darcy Ribeiro, na época secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, Boal pensou um projeto vinculado aos CIEPs de todo o Estado, com oficinas teatrais para professores e animadores culturais. Então, praticar jogos e técnicas, criar roteiro e ter seu papel decorado, montagem de cenas diversas a partir de nossas histórias cotidianas reais, para a criação de peças de teatro fórum com textos originais. Ao todo, 35 participantes vindos de várias cidades do Rio e cheios de ideais. Claudete Félix, Lico Turli, Valéria Vicente, Silvia Balestreri e Luiz Augusto Vaz foram os 5 que formaram o núcleo de teatro do oprimido inicial. O CIEP Tancredo Neves, no Catete, era nosso reduto teatral. Após a oficina de 2 meses, tendo como coringa o próprio Boal, os espetáculos de teatro fórum prontos para muitas apresentações em diversos municípios, iam os atores e cenários em 2 caminhões. Dentro dos CIEPs, em refeitórios, quadras ou auditórios, estudantes, funcionários e familiares chegavam para assistir. Nossas peças com os temas loucura, família, violência e educação. Novidade na escola, olhos e ouvidos com toda a atenção. Final de 86, Darcy Ribeiro não ganhou as eleições para governador. Os participantes da oficina retornam às suas cidades de origem e o projeto Fábrica de Teatro Popular agora sem patrocinador.
Sabe aqueles 5 que moravam todos perto aqui pela cidade? Claudete, Silvia, Valéria, Lico e Luiz Vaz? Em 87, eles não pensaram em desistir, mas uma nova proposta construir. Na casa de Boal, algumas reuniões decidiram correr atrás, para conseguir um espaço que fosse nossa sede. Fizemos muitos contatos, pedimos apoio e divulgação para tantos sindicatos, mais parceiros, partidos, amigos, simpatizantes. E, finalmente, possível traçar ações e criar projetos importantes. Muitas oficinas em prefeituras de São Paulo e Minas Gerais, no Rio, trabalhos com muitas organizações sociais. Proximidade cada vez maior com o Partido dos Trabalhadores, o Movimento Sem Terra, Grupo Tortura Nunca Mais, na luta declarada dos oprimidos contra seus opressores. 2 anos depois, ótima sede na Avenida Rio Branco, no Teatro Glaucio Rocha, para conversar, ensaiar, se arrumar, depois descer do 6º andar, ir até a concentração da Candelária com os amigos se encontrar. Depois seguir juntos pela Rio Branco totalmente liberada, entre bandeiras, canções e altos gritos, ir até a Cinelândia superlotada. Milhares de pessoas se ajeitando em frente ao palanque para dar início aos protestos e reivindicações nos microfones do esperado comício. 1992, um ano marcante para o CTO e politicamente peculiar. Explodiu uma imensa campanha, fora Collor, impeachment já. Mais e mais pessoas participavam de nossas produções teatrais, confecção de figurinos e adereços de simples materiais, criação borbulhante de textos, peças e músicas originais. E lá na avenida, cenas que estimulassem transeuntes a serem atores principais. Com alas enormes, figurinos coloridos e personagens ousados, para ver o que estava acontecendo, vinham pessoas de todos os lados. E teve a ECO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente. Por dias inteiros no aterro do Flamengo, em junho, sob sol ardente, lá vai o CTO com 14 espetáculos de teatro-fórum criados com grupos participantes. Todos num grande palco eram bons atores, sendo a maioria de militantes. Além disso, por todo o aterro, diversas cenas de teatro invisível. Boal, os grupos exultantes, domingo no evento final, cansaço inesquecível. Apesar de tanto sucesso de público nas ruas com um simpático reconhecimento, sustentar o CTO e garantir necessidade e estrutura era muito sofrimento. Pensando em suas portas, tristemente, em pouco tempo fechar, Boal recebe proposta do PT para vereador se candidatar. Numa tarde em nossa sede, nosso diretor, o momento nos pede e revela seu desejo, um novo projeto com arte na Câmara Municipal, para criar o mandato político-teatral de Augusto Boal. Com a ideia de legislar com arte, surge o Teatro Legislativo. Assim era nosso diretor, muito ativo e bastante criativo. Surpreendidos por mais uma ideia louca e transformadora, campanha para vereador foi a proposta inovadora. Nas praias, praças, sindicatos, teatros, igrejas, lugares tão diferentes, Bárbara Santos, Ellen Sarapec, Olivar Bendelac, Gel Brito, intensamente presentes. Mais 200 voluntários fortalecem a proposta de seguir em frente. Novas músicas e peças de teatro para chamar a atenção de cada eleitor. Benedita vem como prefeita e Boal como vereador. A campanha toda azul e rosa, e nessas cores as Marias sem vergonha apresentavam típicas cenas domésticas de opressão feminina que assim cantavam. Maria era oprimida, lavar, passar, fazer comida. Maria era uma pamonha, de ser feliz tinha vergonha. Agora com Boal, Maria está total, na rua final, em cena teatral. Cena teatral, muito bom. Então, eleito, Boal grita satisfeito, agora vai ser do meu jeito.
1993, estrondosamente felizes, surpresos e motivados, na Câmara dos Vereadores estamos bem organizados para formar o mandato. Boal organiza equipe com mais de 40 convidados. Há uma clara divisão entre dois gabinetes. Um é político e o outro é teatral. Da teoria à prática, investigar, estudar e trabalhar é a demanda geral. Para grupos de teatro legislativo, começar a criar. Formar núcleos populares, ouvir histórias, montar peças e apresentar. No Hospital do Engenho de Dentro, uma enfermeira que grupo de idosos atendia foi no gabinete nos solicitar para tratar o tema da geriatria. Eram 11 senhoras e seu José. No início da oficina sempre tinha bolinhos com café, trazidos por algumas delas com muita alegria e simpatia. No primeiro dia da oficina, não queriam fazer exercício nenhum. Alegavam tudo: vergonha, espanto, surpresa, medo, preguiça. Dias depois, mais exercícios pediam alegres no meio do zum, zum, zum. É como o teatro desmecaniza corpo e mente e a transformação atiça. Aqueles rostos mais brilhantes e o aumento no tom da voz, sabe que adoravam a brincadeira, como chamavam, o círculo de nós? Eis o grupo renascer, com a peça sobre a opressão de Dona Maria, que arranjou um namorado, mas a filha descobriu e disse que não podia, porque ela estava velha demais, tinha a neta e a casa para cuidar. Dona Maria, lógico, se entristeceu e por isso adoeceu. Foi parar no hospital, mas ninguém prontamente lhe atendeu. Ela pediu na recepção que a encaminhasse um geriatra. A enfermeira logo lhe disse: tem ortopedista e ginecologista. Dona Maria puxou seus cabelos brancos, clamando por um especialista. O que fazer? Quem da pessoa idosa pode e deve melhor cuidar? Numa das apresentações, após o folheto legislativo entregar, uma sugestão foi: atendimento geriátrico deve ser obrigatório. Discussões à parte, foi bem aceita a ideia depois de muito falatório. Boal apresentou a Lei 2.384, que após 2 anos de vai e vem com o prefeito, foi promulgada. Dispõe sobre atendimento geriátrico obrigatório nas unidades hospitalares. No dia da votação, a galeria da Câmara Municipal estava lotada, contando com as atrizes do Grupo Renascer e muitos de seus familiares. Uma delas fala em voz alta: nunca pensei, aos 78 anos, virar atriz. Me sinto muito especial. Lá de cima da galeria, imersas com alegria, acenavam para o vereador Augusto Boal. Muitas outras histórias para contar, já que foram 60 grupos a formar. Antes que se abra mais o leque, eu passo a bola adiante para Ellen Sarapec. Ficou engraçado. Eu gostei de fazer. Claudete, melhor impossível. Deixa eu só mostrar mais uma foto aqui. Ai, Claudete, essa foi demais. Amei, amei, adorei. Muito bom. Imagino que todo mundo deve ter adorado. Gente, eu não tenho essa capacidade dessa professora de português maravilhosa, tá? Então a minha fala é bem mais simples e seca. É aproveitando animada. Ah, Claudete, que coisa linda. Olha lá, o pessoal tudo falando lindo, lindo, mandando florzinhas. Muito obrigada. Faço mais, faço mais. Eu quero, acho que vou chamar a Claudete para todos os do ao vivo, gente. Muito especial. Obrigadíssimo, Claudete. Foi, poxa, e lembrar disso, eu até chorei agora. Lembrar dessa história toda é muito bonito, né? A parte que vocês viveram e a parte que eu estava. Nossa, é emocionante. É uma forma de revisitar e de reamar tudo aquilo. A gente ama de várias maneiras, né? Com a palavra, com a emoção, com o ritmo, com sensações. Né? Legal. E com o tempo muda, né? Quando a gente está vivendo aquilo é uma coisa, depois hoje já é outra. Ai, gente, é muito, muito, muito bonito. Eu fico assim emocionada mesmo, porque a nossa história
a história de todos nós. Quando eu falo nossa, não é só minha, da Claudete, ou da Maiara, ou do Gel, do Olivar, ou da Valéria, ou de quem seja que estava aqui, ou da Bárbara, né? Mas de todos os multiplicadores, de toda a gente que faz TO, né? Essa história de CTO é uma história de todas essas gentes, né? Não é uma história particular das pessoas. Claro que a gente fez um papel ali naquele momento, tivemos nosso papel nessa história. E cada um tem o seu papel em algum momento diferente, né? Claudete, eu tô achando que o melhor vai ser, se alguém tiver alguma questão, gente, algum comentário especial para Claudete, eu acho que faça agora, porque como a coisa é meio curta na live, eu já estou meio preocupada com o tempo voa, né? Já são 11h25. Então faz agora um comentário. Ó, o Luiz Vaz, o Marcelo tá falando, sim, o Luiz Vaz participou. Adorei, adorei. Parabenizações para a Claudete, tem várias aqui. Deixa eu ver se tem alguma questão, alguma pergunta. Blá, blá, blá. Parabéns. Qual é mesmo o nome dos 5 dos primórdios do CTO? O Gilberto está perguntando. Claudete, Silvia, Valéria, Lico. Você pode repetir, Claudete, para ele? Eu botei Claudete, Silvia, Valéria, Luiz Vaz e Lico. Isso aí. Repeti 2 vezes, hein? Eu repeti 2 vezes. Com nome e depois com sobrenome. Deixa eu ver aqui. Nossa bruxa madrinha das Madalenas de Santa Catarina, Isid está dizendo. Ah, bonitinha, Isid, que bom que você está aí, querida. Muito bom te ver aí, muito bom. O Olivar está dizendo, estamos em tempo de reamar um bocado as coisas, um bocado de coisas. É verdade. Gilberto está falando, linda e a narrativa poética. Publica pra gente, Claudete, por gentileza, e amplia seu perfil para a gente integrar com você, interagir com você. Está pedindo para ampliar seu perfil. Ela acabou de entrar no Instagram, gente. É igual a eu. Você está pensando que o quê? Que a gente é super tecnológica? Nada. A gente é assim. Eu entrei há 3 semanas. Super. A gente é super. Agora, nem tudo dá para ser super, né? Não é? Norma está falando hoje, relembrei da minha live com o Teatro do Oprimido e nos abrigos de Teresina. Muito bom, Claudete. Foi. Gente, Claudete, como o tempo voa, eu vou me despedir de você. Vou te agradecer demais. Se isso repercutir muito, a gente pode fazer outro dia, voltar, tá? Para não sei, falar sobre questões, falar sobre você hoje, né? Como é que você está na educação, como é que você usa o TO, que eu acho que é um tema muito importante. Mas para a gente ter facilidade para conversar aqui, não ficar caindo, você viu que com você ficava caindo, né? Tá, beleza, beleza. Eu vou me despedir, tá? Muito obrigada, Claudete. Muito obrigada. Adorei. Saudade de você. Adorei o cabelo. Gente, agora você traz de novo, tá, Claudete? Porque eu acho que eu te tirei, então você tem que... Se você quiser participar, você tem que entrar. Então, gente, agora vamos para a segunda fase. Vamos dizer assim, a gente dividiu em 3 partes, como eu falei. Eu não tenho essa poesia toda da Claudete. Pelo menos eu não preparei dessa forma. Minha forma é bem mais simples, tá? Eu queria falar de coisas importantes que a gente teve na segunda fase, né? Claro que o CTO teve muitas fases. Eu estou dividindo... Deixa eu contar meu tempo também para eu não me esticar e não atrapalhar a Maiara. Então, a gente teve muitas fases no CTO. Quando acaba o mandato, o que acontece? Em 2007, a gente passa por um período bem difícil de 2007 entre 2007 e 2008. Foram 2 anos muito difíceis, porque a gente acaba um mandato, todo mundo achava que a gente devia, então, os políticos achavam que a gente era do teatro, e o teatro achava que a gente devia continuar lá na política, né? Então, o Teatro do Oprimido, ele ficava no meio do caminho. Ninguém naquela época percebia a importância do teatro como uma ação, uma atitude política, né? Então a gente ficava naquele meio termo. Era difícil a gente conseguir apoio. Então a gente ficou uns 2 anos ralando muito, muito, com um computador naquele Teatro Cláudio Rocha, no Rio Branco, como a gente falou. Um computador que a gente tinha comprado na época do mandato, e era com ele que eu, Bárbara Santos, Claudete Félix, Olivar Bendelac e Gel Brito dividíamos o nosso trabalho naquele computador e num salão de ensaio, né? Que a gente tinha aquele espaço cedido pelo governo. Então a gente começou a continuar o desenvolvimento do trabalho lá, com os grupos populares que a gente tinha na época do mandato, só que os grupos também não tinham apoio. Na época do mandato a gente tinha transporte, tinha lanche, agora a gente não tinha mais nada, nem apoio de transporte para a gente ir até os grupos trabalhar.
né? Então essa falta de apoio mesmo financeiro deixou aquela época uma época muito difícil. Até que em 98, se não me engano, 98, acho que sim, 98, a gente consegue um apoio da Fundação Ford. E esse apoio da Fundação Ford foi muito importante para a gente, porque com ele a gente conseguiu recuperar alguns grupos que tinham ficado na época do mandato, né? A maioria se afastou naquele momento por falta de apoio, como eu falei, e ter outros grupos. Então a gente entrou numa fase de formação de grupos populares. Foi no projeto Ford que a gente teve mais apoio, que surgiu com mais força, né? Já tinha surgido, mas surgiu com força. O Grupo Marias do Brasil, que é um grupo formado por trabalhadoras domésticas que existe, que trabalha no CTO até hoje, né? Foi um grupo que teve como coringas a Claudete Félix, que acabou de falar com vocês, e o Olivar Bendelac. O Grupo Maré Arte, um grupo formado na Maré, né? O coringa foi o Gel Brito, por muito tempo, que também foi um dos grupos precursores do trabalho que a gente faz na Maré até hoje, muito forte. Teve o Corpo em Cena, um grupo coringado pelo Olivar, lá na comunidade Costa Barros, né? Lá perto do Morro da Lagartixa, não é isso, Olivar? Uma comunidade muito numa região muito empobrecida e muito forte o tráfico, né? Então a Cena também falava um pouco sobre isso. A gente teve o Artemanha, um grupo que foi gerado, na verdade, a partir do Gota, grupo homossexual de teatro amador na época do mandato, que virou Artemanha, que discutia a questão da AIDS, a questão da homossexualidade também, e várias questões por esse caminho. Tivemos também Panela de Opressão, né, com Elisângela, que veio a ser coringa do CTO no momento, hoje em dia não está mais tão conectada, Elisângela Teixeira. A Monique Rodrigues, que esteve aqui com a gente no Teatro Invisível, né? Comunidade da Pedreira, isso. Lagartixa é ali perto, né? Mas Comunidade da Pedreira, o Olivar escreveu. E a Monique Rodrigues veio também desse grupo do Panela de Opressão, e o Flávio da Conceição veio do Artemanha. Né? Então, e tiveram outros grupos, tá? Mas esse foi o começo pela Fundação Ford, que foi um começo bem importante para a gente nesse momento. Em seguida, esse projeto da Ford ele durou uns anos, até que chega no início do milênio. A gente já tinha recebido a Casa da Lapa há muito tempo, que foi uma conquista do Lico Turli junto com a Claudete, né? Os primeiros coringas, mas em especial acho que o Lico e a Claudete, conseguiram uma casa na Lapa, no Corredor Cultural da Lapa, para que o Centro Teatro Oprimido pudesse ter uma sede, né? Uma sede realmente, porque o Teatro Grosso Rocha a gente tinha um andar, mas era pouco. Era um espaço pequeno para tudo que a gente queria e almejava, com tantos grupos já em movimento crescente. Então, o início do milênio, ele junta três coisas muito interessantes, muito importantes para a gente. Primeiro, além dos grupos populares, a gente percebe que o grupo popular era uma instância muito bacana, mas que ficava muito no grupo. Claro que eles faziam várias apresentações, as pessoas entravam em cena, tinha uma repercussão muito grande. A gente continuava um pouco fazendo teatro legislativo também naquela época, né? Então tinha uma repercussão forte aos grupos, nas comunidades que eles se apresentavam. Mas, ao mesmo tempo, tudo estava muito conectado a essas cinco pessoas, que era eu, Gel, Olivar, Bárbara e Claudete, né? Era uma conexão muito forte. Então a gente percebe que a gente precisava formar pessoas. As pessoas dos grupos precisavam virar coringas. As Marias do Brasil precisavam ter seus próprios coringos. O Artemanha precisava ter o seu próprio coringo. O Panela de Opressão também. E além disso, a gente percebe que além dos coringas dos próprios grupos, a gente precisava formar outras pessoas, né? Ter multiplicadores, ter outros multiplicadores para expandir essa história do teatro oprimido, que era muito potente. A gente percebia a potência cada vez maior. Então a gente começa a bolar grandes projetos de sistematização. A gente começa a sistematizar o processo que a gente tinha para repassar para outras pessoas. Junto a isso chega a Casa da Lapa, que já era do CTO, mas era uma casa... Gente, era podre, não dá nem para explicar o que era o CTO para quem não conhece, tá? Quem não viveu aquilo é muito difícil. Era lixo puro, era madeira, era cofre velho, era tudo que tinha naquela casa. A gente teve quase que fazer outra casa. Né? Então, combina com a mudança nossa para a Casa da Lapa, que era um espaço grande, a gente tinha espaço para jogar para fora as nossas criatividades, a nossa estética, o nosso trabalho. E também tinha um governo de esquerda no poder, né? Tinha o Lula. Então, a gente teve todas as portas para fazer. O que a gente fez? A gente juntou esses grupos, formamos um programa de sistematização e junto ao governo do Lula na Casa da Lapa,
a gente, assim, a Casa da Lapa como centro de referência, a gente construiu vários projetos e que tivemos apoio do governo federal para desenvolvimento deles. Projetos na área das prisões, sistema penitenciário, teatro do oprimido nas... Eu vou mostrar algumas revistas. Teatro do oprimido nas prisões, tá? A gente fez em 7 estados brasileiros durante o ano de 2003 a 2006. Começou antes em São Paulo, mas de 2003 a 2006 foi o boom. A gente teve um projeto na saúde mental, tá? Que tem até essa revista que a gente escreveu no CTO, que começou no Rio em 2004, depois foi para São Paulo em 2006, se não me engano, e o auge dele foi quando se expandiu para Sergipe, já em 2008. A gente teve o projeto Ponto a Ponto, né? A gente tem 2 metaxes sobre o projeto Ponto a Ponto, que iniciou em 2005 e só foi terminar em 2010, que no meio dele, em 2007, 2008, mais ou menos, a gente se expandiu para países africanos, né, como Guiné-Bissau e Moçambique. E a gente teve o projeto da Fábrica de Teatro Popular, que foi um projeto específico para o Nordeste. Tem algumas pessoas aí que participaram desse projeto presentes, inclusive, né? O Hudson, que veio lá do projeto de Alagoas, o Wellington, que apareceu aqui outro dia, a Norma Sueli já veio do Ponto a Ponto, e vários outros de vocês que estão por aí, tá? A Fábrica de Teatro Popular, a gente já foi de 2007 a 2008, né? Então foi um período muito frutífero, especialmente para o programa da gente sistematizar o teatro oprimido, além do que o Boal tinha feito, mas fazer uma sistematização para o multiplicador, né? Para passar para aquele multiplicador que precisava se formar, porque os livros do Boal, né? O livro que a gente comprou no projeto e a gente distribuiu para essas pessoas, não bastava. Ah, faltou um projeto. Teoria das escolas, desculpa, tá? Logo que eu coordenei, eu esqueci. O teatro oprimido nas escolas, que a gente fez só no sistema educacional do Rio de Janeiro. Baixada Fluminense, São Gonçalo e Niterói. O livro do Boal, falo voltando, ele não bastava. Ele era muito bacana, muito importante, fundamental, porque tinha uma teoria e tinha muitos jogos e exercícios, mas isso não era suficiente para o multiplicador que estava saindo do zero, né, vamos dizer assim, da estaca de pouco conhecimento com o TO, avançar. Então a gente montamos um programa de multiplicação. Até que eu não vou avançar sobre isso, porque a gente não tem esse tempo aqui agora. Até que a gente chega na formação de grupo, até que Boal falece, né? Boal se vai em 2009, então a gente passa por um período muito difícil novamente. A gente ainda estava terminando alguns desses projetos, como Saúde Mental e Ponto a Ponto, que fecham em 2010. E a gente passa por um período ali bem difícil, até a gente conseguir, enfim, um apoio novo para o projeto Teatro Oprimido na Maré, né, que é um projeto que a gente desenvolve de 2013 até 2016, um projeto em que, enfim, a gente mergulha no Teatro do Oprimido, dentro da Maré, voltando lá aquele primeiro grupo, como falei, que era Maré Arte, né, agora a gente tinha nova possibilidade de estar na Maré. Eu já estourei meu tempo, e para falar melhor, né, era um projeto que a gente formou 3 grupos, desses 3 grupos, um deles, a Maiara fazia parte. E é ela que eu vou convidar agora, essa pessoa que veio de um desses projetos da Maré, né? E que hoje faz parte do colegiado do CTO, né? Faz parte, o CTO já trabalha num formato de colegiado desde... Bárbara foi coordenadora até 2008, eu coordenei o CTO de 2009 até 2014, e em 2015 a gente passou a trabalhar em formato de colegiado. E hoje a Maiara faz parte desse colegiado do CTO, né? Que está com essa novidade toda e toda essa... Oh, meu Deus, cadê a Maiara? Eu vou chamar aqui a Maiara, deixa eu achar aqui, achei. Eu vou chamar a Maiara Carvalho, do Centro de Teatro Oprimido, que vai contar pra gente como é que são os projetos novos no CTO hoje, como é que o CTO está caminhando, e falar um pouco também da campanha. Desculpe correr, mas a nossa história é muito grande, gente. É difícil falar em 10 minutos, eu acabei avançando, falei uns 12 minutos aqui. Tá? Eu vi que tem algumas perguntas aí, eu vou ver se a gente consegue responder depois que a Maiara entrar. A Maiara é pedagoga, como para eu apresentar, a Maiara Carvalho é pedagoga, é coringa do Centro de Teatro Oprimido, e hoje, como eu falei, faz parte do colegiado do Centro de Teatro Oprimido, junto com Eloana e Gabriel. Gabriel Rush e Eloana Gentil. Tá bom? Com vocês, Maiara Carvalho. Nada? Maiara?
aí, gente, tá aguardando, tá? Tá aguardando. Enquanto aguarda a Mayara entrar, enquanto a gente aguarda a Mayara entrar, deixa eu olhar aqui. Ela saiu, acho que ela mandou outro convite. Isso, Mayara, manda outro convite. Vou acionar de novo. Agora parece que vai. Aguardando o Centro Teatro Oprimido para a Mayara poder entrar enquanto ela tá. Opa, agora vai! Cá estou eu! Mayara! Ê! Ai, essa Ficou lento, tecnologia eu tô me aqui, mata, eu, gente. cadê eu? Essa tecnologia é terrível. Mas é isso, gente. Com vocês, com a palavra toda, Mayara Carvalho, para vocês, minha querida pedagoga coringa do Colegiado de Centro Teatro Oprimido. Estamos aí, juntas. Bola é sua. A Ellen, obrigada pelo convite, muito bom, né, ouvir você, a Claudete, muito bom também a sua leitura da árvore, né, porque você e Claudete falando, tudo que eu vou falar hoje, tudo isso é fruto desse trabalho todo que vocês fizeram, desse trabalho que perpassa por tudo que está acontecendo de positivo no CTO, que atravessa a esses grupos que estão atuando, né? A esses grupos que estão aí fazendo esse CTO ficar vivo, né? E aí, eu agradeço, assim, imensamente, né? A Claudete, que estava comigo no Maré 12 quando eu comecei, e você também. Então, eu fiquei muito, muito, muito feliz de ver. E aí, Ellen, eu quero começar lendo uma poesia de uma das integrantes do grupo Ponto Chique, que fala de transformação. Porque eu acredito que tudo isso que a gente está conversando, todo esse papo, tem a ver com um processo muito bonito, muito transformador, né? Então, eu acho que eu vou começar por isso, que é um texto que está na revista Metaxi, né? Que a gente lançou virtualmente no CTO. Né? É a 9ª edição e que também tem a ver com esse papo que a gente está tendo aqui, né? Que a ideia no nosso lançamento da revista era também fazer essa discussão de trazer, né, a história do CTO e da gente entender e da gente estar junto aí e que só foi possível a gente fazer aquela troca virtual. E aí, então, eu leio um desses títulos, um dos textos da Metaxi. E também já reforço que a Metaxi está no nosso site do CTO, para quem quiser acessar, quem quiser. Aí tá com o nosso um pouquinho do que a gente publicou. E aí eu leio. O título Mayara, antes de você começar a ler, Oi? Mayara, eu posso fazer igual a Claudete, de vez em quando mostrar umas fotos, para não ficar só a minha cara aqui, mostro umas fotos dos grupos, do trabalho atual do CTO. Tá, eu vou. Claro, Então, se fica eu à sumir vontade. aqui, é só porque eu fui procurar uma Metaxis nova, porque ela não tô achando ela aqui na minha bagunça, mas eu já volto, se eu sumir. Pode ler, Ok. desculpa. Vamos lá, então. Grupos de Teatro do Oprimido. Título: Transformações. Descoberta. Saber quem sou. O que me parou. O que me fez andar ou ficar para lá e para cá. Foi tudo tão louco. O tempo parecia ter tão pouco. Em cada descoberta, desejo de me apressar, em me expressar, mas o medo de avançar. Não sabia o porquê do susto diante de tantos elementos. Ao abrir, pude descobrir. Era medo do conhecimento, difícil de encarar a realidade. Estranho sentir o medo da verdade. Sufoquei meus sentimentos, me perdi nos argumentos, me perguntei quem sou. Meu crescimento avançou e recordei a promessa. Um dia me lanço no mundo. E me lancei. Como borboleta, voei. Limpei minha alma, sufocada. E com o CTO dei a largada. Era o começo da trajetória, era o início da caminhada. Saí no mundo criando, contando história com arte. Para ser agente de ação, influência de transformação. Esse texto foi escrito por Raquel Dias, do Que Grupo lindo, Ponto Chique. que Né? lindo. Linda, linda. Isso. E aí, eu começo lendo sobre transformação porque é o espelho do CTO hoje. É um CTO diferente, é um CTO que reflete todo esse trabalho, né, que a Ellen veio contando dos grupos de lá de 97,
né, do Grupo Marias do Brasil, do Grupo Pirem na Cena, enfim. E aí eu começo no, no, no Centro de Teatro Oprimido em 2016, né, com um grupo de teatro oprimido Maré 12, né, um grupo só de mulheres que discutiam aí a violência doméstica nos lares, né? E aí, nesse projeto Teatro do Oprimido na Maré, de 2016, que a Ellen até falou um pouquinho, a gente teve vários grupos, como o grupo Maré 12, Maré A, Maremoto, e aí esses grupos foram tomando força, né? E aí esse projeto Circuito Teatro do Oprimido na Maré se renova agora em 2018 para 2019. E aí, ao invés de 3 grupos ou 4 grupos, a gente atua atualmente agora com 10 grupos, né? O Grupo Marias do Brasil, que está lá desde a fundação, com as discussões, o Grupo Maré 12, Grupo Pantera, que é um novo grupo de LGBTs da Maré, o grupo Maremoto. E aí o interessante disso tudo é que esses grupos, né, que antes tinham coringas do Centro de Teatro do Oprimido, esses grupos agora, eles atuam com integrantes de grupo sendo coringas, os integrantes e narrando sua própria história, né? Eu, como integrante do Maré 12, me tornei coringa do Maré 12. E aí também depois vinha fazer parte da equipe do Centro de Teatro do Oprimido. Gabriel também, que era do Marear, depois constrói aí o grupo Pantera. Enfim, aí a gente vem nesse novo momento onde os grupos ganham essa autonomia, os coringas ganham uma outra força, né, uma outra roupagem, já que esse trabalho vindo de Bárbara, vindo de Ellen, vindo do Gel, né? A própria Cláudia Simone também estava com a gente. E aí ver esse trabalho da gente nesse lugar, né? Num lugar de autonomia, num lugar de entender, de se entender como políticos, como agentes de transformação, como agentes da própria fala, né? E também como pessoas que podem estar à frente desse trabalho, como pessoas que devem estar à frente desse trabalho, que é do oprimido, para o oprimido e com o oprimido. Então, daí, né, a gente, do CTO, a gente também, com esse projeto, a gente também conseguiu outros projetos, que aí também a gente começa um trabalho em Ponto Chique, né, que aí nasce um novo grupo, Chocolates de Ponto Chique, um grupo de negros e negras também falando do racismo, de como é acessar aí o mercado de trabalho e como é que é também tá com essas ferramentas. O CTO, atualmente, com tudo isso, né, com todos esses grupos, com todo esse reflexo de coisas positivas que a gente veio construindo, tá com uma equipe majoritariamente pessoas que vieram de grupos populares, pessoas que agora estão como Coringa, como a Eloana, Alessandro, Gabriel, Marcelo. E aí são pessoas que estão assumindo a instituição hoje, assumindo o compromisso, pensando em projetos, pensando em alternativas para a gente enfrentar as dificuldades desse momento. E aí, né, eu estive no colegiado anterior com o Gel, Alessandro, Marcela, e agora, no dia 16 de março, junto com o lançamento da revista, a gente também lança um novo colegiado, né? Um colegiado formado por mim, Eluana e Gabriel, que é um colegiado de maioria negro, de pessoas negras, né? Que reforça também essa discussão que a gente vem tendo, né? Da gente narrar, da gente oprimido estar na linha de frente, né? Da gente pensar numa cara de CTO e pensar mais a partir de tudo isso que a gente vem discutindo, né? Então, aí a Ellen tá mostrando algumas fotos, né? Acho que travou. Aí, Travou? deu uma travada aqui, acho que é a internet, não sei. Mas às vezes dá uma paradinha, mas volta. A gente está te vendo e ouvindo super bem. Eu, pelo menos, estou... Perfeito.
E aí é isso, né? A gente segue dessa maneira. Acho que a gente, nesse momento, a gente está sem projeto no CTO, né? Esse projeto Circuito Teatro Oprimido, que a gente teve uma circulação com os 10 grupos em toda a cidade. A gente, inclusive, para além da cidade do Rio de Janeiro, a gente foi para outros estados, a gente foi para fora do Brasil também, com o Grupo Corpo do Brasil e Madalena Anastácia, com um trabalho com a discussão, né, do racismo e também na busca de entender como é que a gente dialoga a partir das coisas incomuns e diferentes. E aí agora a gente também está sem nenhum projeto, a gente está, né, buscando aí descobrir como a gente faz, quais alternativas a gente encontra nesse momento do CTO. A gente está com a campanha aí Viva CTO, né, que é um momento bem complicado para todos nós, né, um momento complicado para os grupos, né, tendo em vista que a gente está com os grupos em vários lugares da cidade, na Maré, Ponto Chique, e são grupos que também estão em situação de vulnerabilidade, né, por falta de acesso, pelas coisas não chegar, pela informação não chegar, enfim, e aí a condição se torna bem difícil e a gente vem buscando tentar amparar aí os grupos e esses lugares que a gente vinha atuando da melhor maneira, né? Aí a gente lança essa campanha do CTO pensando nisso, né? Pensando em manter o nosso espaço, né? Manter as nossas necessidades, manter as nossas contas, também fortalecer esses grupos, né? Fortalecer esse trabalho que a gente está fazendo agora virtualmente, os nossos encontros, fortalecer essa comunicação e, inclusive, né, prestar alguma assistência com alimento, com alguma coisa possível, né, que esses grupos possam estar recebendo. E aí é isso, assim, eu também reforço, né, Ellen, que as pessoas contribuam com a gente da maneira que for possível, seja com doação simbólica a partir de R$10, seja com o compartilhamento dos nossos vídeos, dos nossos materiais aqui, e seja também de forma criativa, né? Criando vídeos, criando uma interação com a gente que amplia a nossa visibilidade com a campanha. A campanha, ela está pelo Benfeitoria, né? Pelo site do Benfeitoria. Isso que eu ia perguntar, Mayara. Eu tô tentando achar a imagem da campanha aqui, e como tá tudo no meu celular, eu não estou conseguindo encontrar, entendeu? Se você tiver a imagem, porque a imagem fixa, seria legal você conseguir mostrar, porque eu não estou conseguindo encontrar aqui, e também falar como que a pessoa pode contribuir, né? A pessoa vai fazer um depósito, a pessoa tem que ir a algum lugar, como é que é isso, né? Em que termos, assim, para a gente entender mesmo e poder atuar, porque está todo mundo ouvindo o trabalho e está vendo, a gente já passou por essa, até frisei, eu fiz questão de frisar que o momento pós-mandato, o início da Fundação Ford, do projeto, foi um momento muito difícil, a gente não tinha nenhum apoio, né? Então, eu imagino, a gente já teve outros momentos assim, né? Entre 2011 e 2012 também, que o CTO viveu quase na base de oficinas e cursos, e agora na pandemia a gente não pode nem dar oficina e curso, então o CTO não tem nem como abrir suas portas físicas para poder ter um apoio através de oficinas e cursos que aplica lá, né? Então é um momento especial que a gente precisa considerar, precisa estar dando esse suporte para o CTO, já que se a gente considera todo mundo considera o trabalho do CTO importante, a gente pede muito. Eu quero frisar, sublinhar o que a Mayara está falando, porque realmente, senão sucumbe. É um trabalho que não merece, né? É um trabalho que merece ser posto para cima, né? Posto num patamar de necessidade para transformação social, né? A gente trabalha com tudo que você falou aí. Então, diz pra gente, Mayara, como é que a gente pode atuar? No Benfeitoria, vocês podem entrar pelo benfeitoria.com/vivacto, né? É muito simples. Lá a gente está apresentando o CTO, está apresentando a cara do CTO, está apresentando os grupos do CTO, e aí tem lá bem detalhado como é que é possível doar. As doações, elas podem ser a partir de R$10, e aí como vocês doam a partir, depositando, né, na nossa conta, que também está no site do Benfeitoria, também na página do CTO, aqui na nossa página, vocês conseguem ter mais detalhes, né,
de como faz para doar. Eu, Ellen, agora também estou sem uma imagem da campanha para projetar. Eu tô Aqui conseguindo, eu mais. tô tentando abrir aqui. Olha, abriu, mas tá ruim de ver. Tá vendo? Ó, abriu. Isso. Tá, gente? Eu É também estou essa aqui. campanha aqui. É só jogar. Olha, alguém botou o link lá. E Ana fez o favor. Muito obrigada, Ana. Ela botou direto o link, é só as pessoas clicarem ali. Isso. E aí é isso, Ellen. Bem como você disse, né? Nesse momento eu tenho ido mais ao CTO, né? Por conta das coisas, né? A gente tem que pagar conta, a gente tem que olhar o espaço, tem que tomar conta de certa forma, né? E é isso, a nossa casa está vazia, a gente não está funcionando como ninguém está funcionando com nada, né? A gente não está com as portas abertas para receber residentes, não, nem para fazer nossos cursos. E aí a gente também, a gente está com algumas limitações, mas a partir do possível a gente está se encontrando, os grupos têm dialogado bastante virtualmente e a gente está pensando em algumas alternativas para deixar o CTO mais vivo virtualmente, né? Deixar os nossos grupos também ativos e a interação com o mundo do teatro do oprimido também, né? Essa coisa do virtual ainda é muito intimidador, né? Para muitos de nós, a gente ainda fica meio sem saber como fazer, sem saber como entrar, sem saber como até, né, expor as nossas narrativas, né? Mas a gente está tentando, está buscando, e aí eu reforço aí para que as pessoas contribuam com a gente, para que as pessoas estejam aí na campanha Viva CTO e que compartilhem, que criem junto com a gente. Acho que é isso, Ellen. Tá Eu ótimo. A gente. Pode concluir, que a gente só tem 3 minutos. Pode concluir. Isso, eu acho que eu falei bem rapidinho, né, sobre o CTO, falei bem pouquinho sobre essa trajetória, sobre essas novas caras que estão atuando, que estão coringando, que estão pensando em alternativas para a gente continuar, para a gente estar aí firme. Espero que a gente tenha outras oportunidades, tanto a gente como você como Gesto, a gente como CTO, enfim, os outros coringas venham dialogar mais sobre a nossa trajetória, que a gente venha trocar mais e que a gente faça esse encontro virtual mais presente, mais aproximador, né? Sim, vamos fazer, vamos fazer. Quer dizer, nessa sexta a gente tem, diferente, a gente tem Arco-Íris do Desejo com a Kelly, de Bertolli, de São Paulo, mas na outra semana a gente vai ter a Bárbara Santos na terça-feira e a Cláudia Simone na sexta. Né? E toda vez que a gente vai aqui, a gente está falando do CTO, né? Da campanha, mas eu acho que falar um pouco sobre esse trabalho de hoje é muito importante para as pessoas conhecerem o que está se fazendo hoje. Tem várias pessoas perguntando, né? Quais são as atividades do CTO hoje? Né? Como é que a gente sabe mais? Aí ela falou, a Mayara falou, entra na página. E também quero convidar em algum momento aqui o Gabriel para ele falar do Pantera e falar um pouco desse espaço também, como é que o Teatro Oprimido trabalha no movimento LGBT, né? A gente começou esse movimento há um tempo atrás. Como é que ele está hoje, né? Acho que isso é muito importante, especialmente porque também tem um corte de raça aí que é muito importante, traz um diferencial, né, no lidar. Que eu acho que vocês trazem muito isso hoje, tanto no projeto Madalena, Teatro das Oprimidas, Cor do Brasil, todos têm esse recorte, né, que é fundamental. Mayara, que o CTO trabalhou já isso há alguns anos atrás, mas bem pouco, né? Eu acho que hoje a força de você está aí, né? Que é uma força que o Brasil precisa, que a gente precisa, né? Reconhecer as nossas pessoas, as nossas cores e as nossas diversidades, né? E as nossas identidades enquanto brasileiros, né? Que a gente pouco reconhece com um governo que não tem o que dizer. Fora Bolsonaro, é a única coisa que eu posso falar, né? Então, a gente tem que reforçar. Muito obrigada, Mayara. Muito obrigada, Claudete. Esse espaço é nosso, tá, Mayara? Propõe outras coisas. Gente, desculpa que a gente não vamos ter tempo para conversar sobre, mas se a gente quiser ter um outro encontro aqui sobre o trabalho do CTO, eu acho que a gente quer, né? Vamos marcar uma nova live, então, que a gente aprofunda um pouco mais o CTO hoje. O que você acha, Mayara? Eu acho super. Acho sim que a gente pegar um tempinho maior, que aí a gente fala um pouco mais sobre esse momento, né? Sobre os grupos, sobre as nossas, sobre os trabalhos de especificidade que a gente está Ótimo. tendo, né?
sobre, enfim, e a gente atravessa num assunto, num papo mais aprofundado e que a gente possa interagir mais, né? Que a gente possa trocar. Hoje foi bem rapidinho aqui, nós três, eu, você e Claudete. A gente meio que passeou pelos momentos, né? Foi, E aí exatamente. eu acho que foi isso, foi um passeio bem rápido. Eu acho que a gente agora pode temos que fazer um combinar. passeio mais devagar. Exatamente, acho que a gente tem que ir parando, né? E conversando sobre cada Vai fechar. momento, cada Desculpa. discussão. Tá, desculpa te cortar, é porque ele tá me avisando ali que tem 10 segundos. Muito obrigada, vamos marcar sim, tá? E aí a gente avisa o pessoal. Eu quero muito vocês aqui de volta para a gente bater papo sobre o CTO hoje, ver como que a gente pode fazer essa transformação juntas.